Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Meu nome é David Melo. Trabalhei 16 anos na área pública e nos últimos 10 anos estou ministrando cursos de licitação, de dispensas de licitação por todo o Brasil. Eu ministro cursos para a esfera federal, para a esfera estadual e municipal. E também muitos cursos para a área privada, para o fornecedor, para aqueles que têm interesse de participar do mundo fantástico das licitações. Hoje estou atuando também na BLL, na Bolsa de Licitações do Brasil, que é uma plataforma que atua com o pregão eletrônico e, na realidade, o nosso objetivo é cada vez mais te preparar, te capacitar, te dar dicas para você poder participar das licitações com sucesso e com reais chances de vencer. Não sei se você sabe, o maior comprador hoje do Brasil é a área pública. Só o ano passado, a esfera federal comprou em torno de 57 bilhões de reais junto aos fornecedores. Só a esfera federal. Sem contar os 26 estados, os mais de 5.500 municípios. Então todos vocês da área de fornecedores, você é comerciante, você é empresário, é importantíssimo você entender o mundo das licitações para você ter reais chances de participar. Às vezes o seu concorrente está lá ganhando dinheiro, participando das licitações, está se planejando, está estudando, está se preparando. E o preparo é a base para o sucesso, é o trampolim que te leva ao sucesso. Então, como eu disse, a BLL estará constantemente criando situações de te dar dicas positivas para o mundo das licitações. Então, em primeiro lugar, neste momento, eu quero conversar com vocês algumas coisas simples, algumas coisas básicas das licitações. Tá? Quando você for participar de um processo licitatório, você tem que estudar muito sobre o edital. O edital é a lei da licitação. Ali tem todo o regramento. É perda de tempo você ir participar de um processo licitatório se você não conhecer profundamente o edital. Gaste tempo, estude o edital, faça um checklist. E uma das primeiras questões importantes ao você estudar um edital, lá na parte de cima dele tem um local chamado preâmbulo. É a parte que tem a síntese do edital. Então, nesse preâmbulo consta, entre outras informações, quem é o órgão público que está cuidando daquele processo, daquela licitação, prefeitura tal, governo do estado tal, secretaria tal. Então é importante você saber que órgão está patrocinando aquela licitação. Ali, entre outras informações, estará um resumo do objeto que está sendo licitado, toda a legalização ou toda a legalidade que estará controlando aquele processo, e qual a modalidade da licitação naquele determinado processo que vai ser licitado. Então é importante você ter uma noção do que é e quais são as modalidades de licitação. Então existe hoje basicamente duas leis que são as mais utilizadas no mundo das licitações. Uma é a mais antiga, é a Lei 8666 de 93. A outra, mais recente, é a Lei 10.520 de 2002. Essa 8666, entre vários aspectos, ali ela explica tudo sobre os aspectos licitatórios, ela também criou 5 modalidades de licitação. Tá? Cada uma tem um rito, são maneiras de licitar. São como se fossem 5 irmãos, né? E como bons irmãos, algumas diferenças, algumas semelhanças. Então, ao analisar a 8666 de 93, então, como nós vamos ver aqui nesse slide, nós temos a carta convite, nós temos a tomada de preços,
nós temos a concorrência. Essas são as principais modalidades usadas pela 8666. Além disso, ainda tem o leilão e o concurso. E mais recentemente surgiu a modalidade mais utilizada hoje, que é exatamente o pregão. 60%, 70% hoje de todas as licitações que acontecem no Brasil são feitas pela modalidade pregão, que surgiu pela Lei 10.520 de 2002. E essa modalidade pregão, ela pode ser feita da maneira presencial ou da forma eletrônica, que hoje é a maneira mais utilizada. E muito interessante, porque você não precisa se deslocar até um órgão. Às vezes você quer participar de uma licitação em outro estado, numa cidade distante, então você vai ter um custo. Então agora os órgãos públicos, de maneira geral, estão criando situações para que os órgãos públicos se utilizem do pregão da forma eletrônica. Tá? Como eu disse, que vai facilitar muito a relação público-privado. Já nesse outro slide, eu vou mostrar para vocês, rapidamente, alguns conceitos do pregão. Tá? O pregão, quando foi criado, o legislador ele tinha como objetivo principal celeridade, rapidez, menos burocracia. Então, o pregão dessa Lei 10.520 é muito mais célere, é muito mais rápido do que as modalidades da 8666. Só que exatamente pela celeridade, o pregão ele foi criado com um objetivo um pouco diferente. O órgão público só pode se utilizar dessa modalidade se for para adquirir bens considerados comuns, não muito complexos, ou assinar um contrato de prestação de serviços também não muito complexos. Não pode haver obras na modalidade pregão. Então, se um serviço tiver muita complexidade ou se for uma obra, o órgão público não pode usar essa modalidade. Então, aí ele vai por uma das modalidades da 8666, dependendo da situação, uma concorrência, uma tomada de preços. Por isso que, ao você participar de um processo licitatório, analise muito bem o edital, veja a modalidade, as características, as exigências, para você ter chances reais de se preparar e participar, ok? E o pregão tem uma outra característica, ele não tem limite de valor. As modalidades da 8666 é um tipo escalonamento. A carta convite é até um determinado valor, passou disso você vai para a tomada de preços, que vai até um determinado valor, passou daquele determinado valor, vai para a concorrência, que também não tem limites de valor. Então as duas únicas modalidades que pode ser o valor, que qual seja, é só a concorrência e agora o nosso querido pregão. Nesse pequeno módulo que eu estou dando algumas dicas para vocês, eu vou tentar apresentar rapidamente quais são as principais características que você vai ver no pregão se você participar de uma licitação cuja modalidade seja pregão. Primeiro, a sessão do julgamento no pregão é única. É como se fosse um carro que você coloca lá a marcha, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. O pregão, de maneira geral, evita parar no meio da sessão, suspender, dar marcha ré. Tá? Então, o pregão, o rito dele é sempre uma continuidade, é sempre rapidez, é sempre celeridade. Então, normalmente, a licitação é bem mais rápida. Só para você ter uma ideia, se você participar de uma concorrência pela 8666, a média de duração é de 150 a 160 dias, com todo o seu rito, com toda a sua burocracia. Já o pregão, 40, 45 dias já está encerrado. Tá? Exatamente, repito, por ser um rito muito mais rápido, muito mais célere, que foi criado pela Lei 10.520. Outra questão no pregão é que inverteu fases. Na 8666, se você já participou, primeiro a comissão de licitações vai analisar a habilitação de todos os participantes e aqueles cuja habilitação estiver em ordem, agora vai analisar a proposta. O pregão inverteu isso. Ao participar do pregão, primeiro
o pregoeiro e a sua equipe de apoio vão analisar as propostas, não a habilitação. Aqueles cuja proposta estiver em ordem irão para uma fase de lances, que é uma novidade do pregão. Aí todos poderão diminuir o valor dos lances e, encerrada a fase de lances, aquele que ficou em primeiro lugar na fase de lances, a habilitação será analisada só dele e não de todos, como acontece na 8666 e perde-se um longo tempo. Então houve a inversão de fases no pregão. Momento recursal é único. Se você for numa modalidade da 8666, é recurso o tempo todo. Analisa a habilitação, alguém pode pedir recurso. Analisa a proposta, alguém pode pedir recursos. O pregão tirou o recurso do meio da sessão. Recurso é só no final de tudo, quando uma empresa for declarada vencedora. Somente então abre-se o momento recursal. E a lei do pregão ainda diz imediata e motivadamente, tem que ser na sequência. E se você, fornecedor, tiver interesse do recurso, você ali naquele momento deverá apresentar o motivo. Qual o motivo que te leva a solicitar o recurso? Futuramente, num outro módulo, eu vou explicar com mais detalhes a questão do recurso para você, fornecedor que participa ou quer participar de um processo licitatório. O pregão é sempre menor preço. Exatamente por ser bens e serviços comuns, não tem técnica. Porque na 8666 é comum uma licitação menor preço e técnica. Tá? O pregão não tem técnica, é só menor preço. Celeridade, pelo que eu já falei há pouco tempo atrás, é muito mais rápido, pelo ritual, tá? Pela liturgia do pregão, é bem mais rápido. Isso é ótimo para a área pública e para você também, fornecedor, para não perder muito tempo, para não gastar dias e dias envolvidos no processo licitatório. E ali não tem muita dificuldade. Se você for num presencial, não tem muitos funcionários, principalmente no eletrônico, a área pública fica só com o pregoeiro ali no sistema eletrônico, e você, ali na sua empresa, na sua casa, no seu comércio, num localzinho ali bem tranquilo, você ali vai participar do pregão, você vai dar lances ali, tá? Você vai jogar a sua proposta pelo sistema eletrônico. Então, tudo isso, ou todo o procedimento de um pregão eletrônico e presencial, tá? Nós, através da BLL, da Bolsa de Licitações do Brasil, iremos explicar para vocês, dar as dicas, estarmos à disposição, darmos consultoria para vocês, ok? Desejo muito sucesso a todos e muita sorte aí nas próximas licitações que você for participar.